na área da terapia da fala em Portugal, né, responsável pela criação aí do curso de Aveiro, e tem muita ligação ainda, né? Ainda fica os alunos, acho que aquele estava se referindo agora há pouco, são da terapia da fala, eu acho, né? Então ele continua sendo uma pessoa importante na nossa área, e que tem uma trajetória muito interessante, não é? Porque gosta da fala, né, Luiz? Gosta muito da fala, de todas as questões envolvidas, a produção da fala, e que, como um bom companheiro, não é, de estudo na área da fonoaudiologia, da terapia da fala, teve grandes preocupações aí durante o período da pandemia. E essa temática, não é, surgiu agora quando nós demos a nossa disciplina, não é, do pós-graduação no programa de Ciências da Reabilitação do nosso departamento, onde então surgiram alguns assuntos, né, e como o Luiz estudou muito e tentou solucionar algumas dificuldades que nós fonoaudiólogos estamos enfrentando nessa questão da teleconsulta, e como são muitas informações, nós então convidamos o Luiz aí para fazer um seminário na nossa disciplina mesmo, né? O Luiz é também professor nessa disciplina do programa de pós, para estendermos então esse assunto e aproveitarmos aí todas as pesquisas do Luiz, entendermos melhor como isso pode nos ajudar nos nossos atendimentos. Antes de passar a palavra para o professor Luiz e de agradecê-lo, né, pela correria aí, por causa da questão do fuso horário, quero agradecer a presença de todos, pedir para vocês irem confirmando o nome de vocês e o e-mail, né, para que a gente possa ter a lista de referência para a Gláucia depois poder encaminhar os certificados. As perguntas podem ser feitas pelo chat, eu vou estar acompanhando, mas também acho que o Luiz não se incomoda se vocês quiserem fazer alguma coisa específica, como vai ser uma conversa muito dinâmica, não é? Então, talvez, se alguém levantar a mão, a gente dá a palavra, tá bom? Sim. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, Luiz. E estás com a palavra. E vou pedir para todo mundo ficar com o microfone fechado, né, para não dar interferência, tá bom? Muito bem. A Gláucia está reforçando aí o pedido da presença, tá, pessoal? Obrigada, Luiz. Vou deixar você aí com a palavra. Obrigado a todos. Obrigado pelo interesse que manifestaram no seminário. Só começar, se calhar, por explicar um bocadinho qual é a origem de tudo isto. Surgiu numa conversa na nossa disciplina da pós-graduação, e muita curiosidade sobre o que é que tinham sido as nossas opções aqui com os nossos alunos para trabalharmos remotamente nestes períodos da pandemia. Nós tivemos mais do que um confinamento, tivemos 2 confinamentos aqui, que acabaram por resultar em praticamente 2 anos letivos de aulas afastados dos alunos. E então, este último ano, eu resolvi que não podia mais deixar de falar de como adquirir sinais de áudio de uma forma adequada a nós analisarmos esses sinais do ponto de vista acústico. Portanto, montei, naturalmente, com um grande apoio da minha escola de saúde, um sistema que permitiu aos nossos alunos trabalharem remotamente, com base em dispositivos móveis. E esta é a origem, tá bem? E, portanto, eu queria partilhar convosco, no fundo, um pouco do que nós todos aprendemos. Eu sei que estou a falar também para colegas e alunos de
de pós-doc e não quero de maneira nenhuma fazer algo que nós chamamos aqui em Portugal ensinar o Padre Nosso ao vigário, ok? De maneira nenhuma, mas qualquer background mais teórico e básico serve só para contextualizar algo de muito prático que nós fizemos, está bem? E, portanto, isto é mais uma partilha do que podem ser soluções, quer para quem está na prática clínica, como a Aida acabou de mencionar, quer para quem quer ensinar certos conceitos remotamente, nesta situação de pandemia, naturalmente, mas em qualquer situação em que nós temos, muitas vezes, até alunos a trabalhar longe de nós, ok? A Aida pediu para fazer uma pequena apresentação. Penso que já todos sabem o meu nome, Luís Jesus. De facto, a minha formação inicial é em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, mas foi só no final do meu curso aí que eu encontrei a minha grande paixão, que era a fala, que a Aida acabou de mencionar. E, portanto, eu entrei nesta área por via do processamento de sinal, por via do processamento do sinal de fala. Mas, na realidade, todo o meu percurso, desde o meu doutoramento, essencialmente, tem sido na área da fonética, se vocês quiserem, em estudos de produção e percepção de fala. E, portanto, estou muito interessado em questões que têm a ver com a produção de fala, mas também questões que têm a ver com a percepção auditiva e com a audição em si. Okay? E, portanto, desde que acabei o meu doutoramento, comecei a trabalhar como professor aqui na Universidade de Aveiro, fez agora em setembro 20 anos. Okay? E, portanto, sempre ligado ao curso de fonoaudiologia aqui, aos nossos mestrados e ao nosso programa doutoral agora em Ciências da Reabilitação também. Okay? Pronto, este é o meu background. E, portanto, queria partilhar convosco um conjunto de ideias que, pelo menos para nós aqui, são essenciais sobre estas questões de aquisição e gravação de amostras de fala e da própria medição do nível de pressão sonora com base em dispositivos que, pelo menos, normalmente nós não usávamos antes, ok? E portanto, o percurso que eu quero fazer convosco é como é que nós saímos do laboratório e, para além de utilizarmos técnicas que controlamos em laboratório e equipamento, nós podemos utilizar alternativas lá fora, ok? No terreno. Pronto. Primeiro, queria, se calhar, compartilhar convosco a ideia diferente de termos um sinal que visualizamos em tempo real versus um sinal que gravamos. E, de facto, os sinais que nós adquirimos no nosso trabalho, se calhar o sinal de áudio é o sinal que nós mais utilizamos. E, de facto, temos necessidade de visualizar, monitorizar um sinal de áudio durante um período de tempo relativamente curto para o analisar em tempo real e utilizamos o sinal de áudio em situações de biofeedback para trabalhar com os nossos clientes ou mesmo, por exemplo, na área do canto, para trabalhar com cantores, no ensino do canto, mas muitas vezes temos efetivamente necessidade de gravar também este sinal de áudio em intervalos de tempo maiores para uma análise posterior. E é aqui que eu vou centrar-me. Também teríamos muito para falar sobre como, mesmo com dispositivos móveis, nós podemos utilizar o sinal de áudio como um sinal de biofeedback. Isso é outra aula, mais uma hora de conversa, e podemos no futuro, naturalmente, falar sobre isto também. Okay? E, portanto, sendo então o nosso sinal de áudio, de facto, um sinal muito utilizado por todos nós, a primeira pergunta que podemos fazer, naturalmente, é porquê nos darmos ao trabalho de o gravar, tá bem?
E, portanto, se calhar eu foco aqui 3 pontos que são essenciais para nós fazermos este esforço, ok? E estarmos aqui interessados neste tópico, que tem a ver com a possibilidade de nós armazenarmos uma larga amostra de fala durante um tempo quase indeterminado hoje em dia, com a capacidade de armazenamento das nossas máquinas hoje em dia, podemos até dizer isto. Temos interesse em ter facilidade de monitorizar ouvindo em tempo real uma gravação, mas depois dela concluída, voltar a ouvi-la outra vez, e o que ouvimos da primeira vez online em tempo real é diferente do que ouvimos na gravação. E claro que uma gravação possibilita-nos aliar ao sinal de áudio outros sinais complementares, como por exemplo o sinal de eletroglotografia, que nos permite analisar de uma forma mais direta a atividade das pregas vocais. Okay? E, portanto, por isso é que muitas vezes nós fazemos o esforço de manter uma gravação, penso eu, a par de monitorizar em tempo real um sinal de áudio e outros sinais em que nós estamos interessados. Okay? A temática 2 gira muito à volta de quais são as alternativas que nós temos nos dias de hoje para gravar um sinal. E, de facto, elas são muitas. E em diversas situações, nós utilizamos diversas soluções consoante a necessidade que temos. Podemos, naturalmente, utilizar um gravador de áudio profissional, e muitos de nós já o fizemos e continuamos a fazer. Podemos utilizar um computador, quer um desktop, quer um laptop. Naturalmente, há muito a dizer sobre o uso de uma placa de som interna de um computador portátil, o uso de uma interface de áudio. São soluções muito diferentes e permitem flexibilidade e resultados muito diferentes. Mas nos dias de hoje, naturalmente, têm-se aberto várias possibilidades de nós gravarmos com um gravador de áudio portátil, quer seja um gravador de áudio dedicado, a que eu posso chamar aqui um dictafone, com certeza muitos já usaram para gravar entrevistas, mas utilizamos muitas vezes hoje em dia um smartphone ou um tablet para adquirir áudio. E existem várias aplicações que correm precisamente em dispositivos móveis, smartphones e tablets e outros dispositivos móveis que nos permitem controlar essa gravação. E por isso, o enfoque de hoje, e pelas razões de que já falamos, vai ser precisamente na forma como nós podemos controlar de uma forma adequada às nossas finalidades a gravação com um dispositivo móvel. Okay? E o primeiro aspecto que provavelmente nós queremos controlar é a forma como guardamos os ficheiros nesse dispositivo móvel. Okay? E, efetivamente, nós podemos guardar o áudio que estamos a adquirir com compressão e, normalmente, com métodos de compressão com perdas, em que, efetivamente, parte da informação do sinal original se perde ou sem perdas, ok? E, normalmente, sem compressão relativamente ao formato original. E aqui está logo uma primeira escolha que nós devemos ter na nossa mão para a finalidade que queremos para o sinal. Eu já vou voltar a este aspecto. Outro aspecto que nós devemos controlar é a forma como é convertido o sinal analógico, o sinal acústico que nós estamos a captar com um microfone, num sinal digital. Porque, efetivamente, hoje em dia, eu pelo menos não conheço ninguém que ainda grave com um sistema analógico um sinal de áudio. E, portanto, é preciso e muito relevante termos bons conversores analógicos digitais quando estamos a adquirir o sinal e quando estamos a monitorizar em tempo real ou estamos a ouvir uma gravação, também termos um bom conversor do sinal digital que está armazenado no nosso dispositivo móvel, pode ser, para um sinal analógico. Aquele sinal que nós ouvimos nos fones, ok? E investir num bom conversor
analógico digital e num bom conversor digital analógico é central para o tipo de trabalho que nós fazemos, okay? Em que o sinal de áudio está aqui envolvido. Okay? Para que fique claro a importância daquilo que estamos a fazer, eu não sei se todos temos esta noção. Mais uma vez, eu peço desculpa se estou a ser básico demais em alguns destes conceitos. E peço desculpa também se estou a complicar demasiado as coisas. Se vocês pensarem no sinal acústico como sendo o sinal que está representado a vermelho neste gráfico, que é um sinal que evolui ao longo do tempo em amplitude, nós, quando armazenamos este sinal num computador, num smartphone, num tablet, não guardamos todos os valores de amplitude originais do sinal. Guardamos apenas algumas amostras ao longo do tempo, espaçadas igualmente ao longo do tempo. E, portanto, serão estes pontos azuis que eu tenho sobreposto ao sinal original, vamos chamar-lhe o sinal analógico, que nós recolhemos. E o que é que representam estes pontos? Representam valores de amplitude do sinal original. E, portanto, o que um conversor analógico digital está a fazer é recolher amostras com um determinado espaçamento no tempo, ok? E também está a decidir como é que há de dividir os valores de amplitude ao longo desta escala de amplitudes, se há de criar mais níveis de amplitude no processo de quantificação ou menos valores de amplitude. Okay? Todos nós, eu penso que lidando com sistemas de aquisição de áudio, já vimos associado ao sistema de áudio dois valores, ok? Um é expresso em Hz, por exemplo, 48.000 Hz, e à frente desse valor 16 bits, 24 bits, está bem? E, portanto, estes dois valores são os valores que definem o espaçamento que nós escolhemos entre amostras e o número de níveis que nós utilizamos para a quantificação deste mesmo sinal. Ora, isto é controlado pelo nosso conversor analógico digital. E, por isso, esta decisão do espaçamento no tempo que nós tomamos ou dos níveis de amplitude que nós escolhemos para dividir as nossas amplitudes do sinal original são essenciais e são importantes nós controlarmos quando estamos a querer adquirir um sinal que é viável de ser utilizável numa análise acústica. Okay? Pronto. Por que é que eu estou a falar de tudo isto? Okay? Para agora começarmos a falar de coisas mais concretas e aplicadas. Okay? Primeiro, da questão do formato dos ficheiros e como é que nós gravamos o áudio. Okay? Nós temos à nossa disposição um conjunto de formatos de áudio sem compressão, normalmente o formato WAV no Windows, o formato AIFF no macOS, ou no formato OGG num sistema open source, que são efetivamente os formatos de eleição nas aplicações na área da fonoaudiologia, quando nós queremos guardar um sinal sem compressão e sem perda. No entanto, temos disponíveis em muitos dispositivos, especialmente dispositivos de gravação mais compactos, um formato de gravação com perdas, ok? Um formato de ficheiro com perdas. Muitas vezes o formato é MP3, ok? Em que devemos ter todos consciência que partes significativas da informação do sinal original não são pura e simplesmente armazenadas e não é possível reconstruí-las exatamente como elas eram no original. Perdem-se para sempre. Okay? Dito isto, há certas aplicações que nós fazemos dos sinais de áudio que não requerem uma análise acústica e que nós queremos apenas fazer uma análise ao nível da percepção auditiva, em que o uso de um formato MP3 pode ser perfeitamente adequado. Okay? Mas temos que ter todos consciência de que, efetivamente, a informação original do sinal
ou que está aqui a vermelho, parte dela perde-se para sempre, ok? Nunca mais a recuperamos, ok? Queria só deixar a ressalva, porque a minha conversa tem sido toda esta volta, que existem formatos de compressão ou processos de compressão sem perdas. Isto pode parecer um pouco estranho, mas é verdade, ok? Não são tão eficazes a comprimir o tamanho dos fecheiros. Não conseguimos fecheiros tão pequenos, ok? Mas há um conjunto de estratégias de compressão sem perdas que podem também ser interessantes se nós quisermos diminuir o tamanho dos nossos fecheiros. Mas a verdade é que, em grande parte das aplicações mais profissionais, se quisermos, e com os dispositivos que usamos hoje em dia, temos a possibilidade de gravar sem compressão e sem perdas. Tá bem? E esta é uma primeira escolha importante que não está sempre disponível em todos os dispositivos móveis e todas as apps que nós escolhemos para gravar os nossos fecheiros de áudio. Okay? Outro aspecto, naturalmente, muito importante, são os microfones, okay? Que nós escolhemos para a aquisição dos sinais de áudio. E a sua escolha e manutenção, eu penso que deve ser cuidadosa. Okay? Eu não me quero estender aqui, porque poderíamos falar durante vários dias só sobre microfones, ok? E quero imediatamente aconselhar-vos vivamente a ler um artigo, uma guideline, que foi publicada já há mais de 10 anos, numa revista da nossa área, no American Journal of Speech and Language Pathology, que nos dá indicações muito precisas de como escolher microfones de laboratório, ok? Não a usar em dispositivos móveis que são adequados à recolha de sinais de fala e na área da voz, tá bem? Mas só queria chamar a atenção para alguns aspectos. A forma como nós posicionamos o microfone é muito importante. O ângulo que escolhemos, a distância ao lábio das pessoas. Não sei se vocês já pensaram, vamos pensar um bocadinho mais à frente, de que há efetivamente uma relação entre a distância à fonte sonora e a intensidade do som que é recolhida no microfone. E a própria manutenção do microfone, não se esqueçam que é muito relevante. E, portanto, quer a escolha das características técnicas do microfone, que SVEC em Grandfist vos vão ajudar imensamente a escolher, ok? Quer estes aspectos, que também são mencionados por eles, são aspectos que nós devemos sempre ter em conta quando usamos microfones. Bom, até aqui, esta conversa era a conversa pré-Covid e pré-dispositivos móveis, não é? Pronto, nós trabalhávamos muito em laboratório com microfones que utilizamos em laboratório. Utilizávamos interfaces de áudio, utilizávamos gravadores de áudio profissionais, ligávamos os nossos computadores. Mas, de repente, as minhas dezenas de alunos, a quem eu ensinava isto, ficaram todos em casa. Tá bem? E com o primeiro confinamento não foi possível reagir a isto, não é? Mas como é que eu continuaria a conseguir adquirir sinais de áudio com o mesmo rigor que era proposto aqui, neste artigo, e a ensinar, neste caso, aos meus alunos de formação inicial em fonoaudiologia, o que é que eram estratégias mais adequadas para adquirir estes mesmos sinais. Bom, esta situação levou-me a reler um conjunto de artigos que eu já tinha lido há uns anos e a acompanhar de uma outra maneira, okay, o trabalho que vinha a ser desenvolvido nos Estados Unidos em institutos públicos, okay, de análise da forma como se comportavam um conjunto de microfones em conjunto com uma app, no caso dos autores deste trabalho, para a medição do nível de pressão sonora
com base em dispositivos móveis. Okay? E o que eu fui descobrindo com mais atenção, lendo e relendo estes artigos, era que se calhar tínhamos aqui a possibilidade de montar um sistema para os nossos alunos, fazendo com que eles viessem à nossa escola levantar um kit destes, okay? Para transformarem os seus smartphones, okay? Num dispositivo de aquisição de áudio com que nós conseguíssemos trabalhar, não ao nível que trabalhamos num laboratório, mas a um nível que fosse adequado para continuarmos a explorar aspectos que, por exemplo, têm a ver com a análise da qualidade vocal com base num sinal acústico. Okay? Ou como é que eu ensinava os princípios de utilização de um sonómetro quando os nossos sonómetros estavam no laboratório e são dispositivos que valem milhares de dólares, não é? Portanto, não era possível distribuí-los pelos nossos 35 alunos. Não é? Então, apesar destes autores estarem a trabalhar neste projeto, se calhar já há quase 10 anos, e no estado atual de desenvolvimento deste projeto deles, o dispositivo que eles foram capazes de demonstrar que tem uma performance equivalente a um sonómetro de classe classe 2, desculpem, implica os utilizadores comprarem um iPhone 11 e um microfone de mais de 200 dólares, e isto continuar a não ser uma solução para os nossos alunos, nem para a nossa escola de saúde, ok? Isto levou-me a ler os artigos deles com mais atenção e prestar mais atenção ao primeiro microfone, ao primeiro de 2 microfones que eles testaram. E um dos microfones que eles testaram não foi um microfone de mais de 100 dólares, mas foi um microfone de menos de 25 dólares. Com características técnicas de tal maneira interessantes que nesta fase do Covid, sem pensarmos na área da fonoaudiologia, esgotaram no fornecedor europeu desses microfones, por exemplo. Tá bem? Tal foi o uso desses mesmos microfones. Tá bem? E, portanto, porquê nós escolhemos este microfone em particular? Eu não tenho, digo desde já agora, não tenho nenhum interesse comercial nesta companhia nos Estados Unidos, não tenho nenhumas ações nesta companhia se ela estiver cotada na Bolsa em Nova Iorque, e estou a fazer uma publicidade tremenda a esta marca, ok? Mas queria utilizar algo concreto com os nossos alunos e, efetivamente, reparei que, olhando para os testes e para as características técnicas efetuadas destes microfones e o seu custo, se calhar ele era o mais adequado a nós utilizarmos. Eu sei que o que está neste slide é uma série de informação que não quer dizer grande coisa para a maior parte de vós, se calhar, mas a verdade é que o que está dentro deste microfonezinho é uma cápsula de um microfone, comprada por esta companhia nos Estados Unidos, na China, como não seria de suspeitar de outra maneira, para ter este custo de produção, mas é uma cápsula de um microfone Electret com características de resposta na frequência, se isto fizer sentido para vós, ok? Perfeitamente lineares, ok? Começando bem abaixo dos 100 Hz e que vão bem acima dos 10.000 Hz, ok? Vão a cerca de 14, 15.000 Hz. Ora, esta gama de frequências com uma resposta linear de um microfone destes, aliada à sensibilidade do microfone em si, começam a ser interessantes para as aplicações que nós usamos, pelo menos na área da fala e da voz. Aliado aos testes que
foram feitos no primeiro artigo que estes autores publicaram em 2016. Não se preocupem, eu vou-vos dar esta referência no final da apresentação, está bem? E vou partilhar convosco. Põe-nos a trabalhar num campo seguro relativamente ao uso destes microfones. Claro que os testes que eles acabaram por fazer com um modelo diferente de microfone, com um iPhone 11, ok? Nós nunca os fizemos, nem os vamos fazer, está bem? A única coisa que temos do nosso lado é o nosso bom senso a analisar a evidência científica que existe em artigos publicados e a analisar as características técnicas do material que nós escolhemos para utilizar na nossa recolha de dados. E pareceu-nos que era possível, efetivamente, associar um microfone. Existem vários modelos deste tipo disponíveis no mercado, mas relativamente a este temos um artigo científico publicado e características técnicas muito precisas disponíveis a um smartphone e começar a trabalhar ao nível da aquisição dos sinais. Este foi um primeiro obstáculo, está bem? E conseguimos, de facto, fazer chegar 35 destas caixinhas a 35 dos nossos alunos que estavam confinados em casa, está bem? Então o professor Luís começou precisamente neste escritório aqui a trabalhar com os alunos remotamente, ok? Como? Okay? O primeiro aspecto que era muito importante nós controlarmos era precisamente a frequência com que nós recolhíamos amostras ao longo do tempo. Okay? E, efetivamente, a escolha da frequência da amostragem deve ser adequada à análise acústica que nós queremos fazer dos sinais. Okay? Sem falar de um professor do MIT chamado Nyquist, o conselho prático que eu vos posso dar, se não é algo que vocês já utilizem de raiz, é que escolham sempre uma frequência de amostragem que seja pelo menos o dobro da frequência mais alta de interesse no sinal que vocês querem estudar. E se nós queremos estimar parâmetros que utilizamos para caracterizar a qualidade vocal, como um jitter, um shimmer, uma relação sinal-ruído, HNR, temos que nos preocupar também com a precisão com que estes parâmetros são estimados pelos programas que nós utilizamos. Por exemplo, o PRAT. E essa precisão também é influenciada pela frequência da amostragem que nós escolhemos. E num artigo já com muitos anos, já de 2005, um conjunto de autores americanos no Journal of Voice mostram que frequências de amostragem como as de 44.100 ou 48.000 Hz, que são as que estão normalmente disponíveis hoje em dia nas interfaces de áudio que nós utilizamos, são adequadas a estimarmos esses parâmetros com erro mínimo. E, portanto, o primeiro passo de controle, para além de termos o hardware adequado, que nós queríamos assegurar, era podermos escolher a frequência da amostragem com que estávamos a gravar. Bem? E a questão que se pôs é como é que, com dispositivos móveis, e com base numa app que corra tanto em Android como no iOS, porque temos um conjunto de alunos muito alargados, alguns deles têm o sistema operativo Android, outros têm o sistema operativo iOS. Com o nosso pequeno microfone, nós conseguimos adquirir sinais com dispositivo móvel que consigamos depois transferir para o nosso portátil e analisar acusticamente com o nosso programa de eleição. O que nós utilizamos muito aqui, por exemplo, é o PRAT. Utilizamos outros programas também, mas um dos programas que mais utilizamos é isto. E, portanto, o que eu tentei montar para os nossos alunos foi esta sequência. Como é que eu os posso aconselhar desde o momento em que eles adquirem o sinal de áudio, ok? Até o momento em que nós passamos a trabalhar no sinal acústico já nos nossos computadores, como este que eu estou a utilizar aqui para fazer esta apresentação, e extraímos alguns parâmetros que são relevantes para a nossa prática. Okay?
E, portanto, é esse conjunto de conselhos que são muito pessoais, está bem? São meus, está bem? Não, eu penso que não estão escritos em lugar nenhum. Eu queria, sob a forma de uma partilha muito prática, hoje trazer-vos para aqui. Está bem? Então, o que eu fiz ao longo de várias horas foi procurar, dentro de um conjunto de apps muito variáveis e muito variadas, que estão disponíveis online, okay? Qual é que poderia ser uma app que, tendo as funcionalidades que eu preciso que ela tenha, para controlar todos os fatores que eu preciso de controlar na aquisição de um sinal de áudio, está disponível tanto em Android como em iOS. E, mais do que isso, que seja gratuita e que, pelo menos, as funcionalidades base de que nós necessitamos estejam todas disponíveis nessa versão gratuita. E se vocês acham, se calhar, que isso é fácil, talvez alguns de vocês pensem que sim, não é tão fácil como isso encontrar algo que conjugue isto tudo. Principalmente que seja gratuito e que corra igualmente no Android e no iOS. Okay? E, portanto, mais uma vez, eu não tenho interesse comercial nesta app que eu estou a mostrar, que é o Easy Voice Recorder. É apenas uma app que eu encontrei à semelhança de muitas outras que vocês podem escolher disponíveis online. E, portanto, mais do que vos deixar presos hoje a uma app, que nós já vimos que não é a coisa mais correta, eu nem sequer tinha pensado que poderiam haver diferenças no mercado das apps gratuitas no Brasil e em Portugal, okay? E há, não é? Eu queria só mostrar-vos quais são as funcionalidades que vocês devem procurar, okay, numa app para as finalidades que nós queremos ao nível da gravação. E um aspecto que, se vocês tiverem o Easy Voice Recorder aí instalado, vocês descobrem nos settings, no cantinho superior da app, é que nós conseguimos controlar, neste menu de tuning, por um lado, o formato em que é guardado o ficheiro. Temos disponível o formato WAV para além do formato MP3 ou MP4, que é o que está disponível em grande parte das apps. Mas ainda mais interessante do que isso, no menu abaixo, conseguimos controlar a frequência da amostragem, tá bem? Do sinal que estamos a adquirir. E conseguimos adquirir o sinal a 8 kHz até 48.000 kHz. Okay? O segundo valor que está nesta lista nem sequer está correto. Ele efetivamente adquire no valor que é o standard, que é 44.100 Hz. Está bem? É só uma questão daqui do menu, está escrito como sendo 44.000 apenas. Ok? E, portanto, conseguimos começar a ter algum controle, quer sobre o formato do ficheiro em que gravamos o áudio, como também a própria frequência da amostragem. O número de bits em que gravamos não conseguimos controlar com uma app destas, está bem? Eu já vos vou falar onde é que ele está definido, okay? E onde é que o podemos controlar. Okay? Pronto, então, mas aqui já temos algo mais interessante do que tínhamos e, portanto, para além de fazer chegar o hardware aos meus alunos, eu tive que fazer uma escolha de uma app que eles conseguissem instalar e, à semelhança do que eu fiz ontem, aconselhá-los a tentar instalar a app antes de começarmos o nosso trabalho. Tá bem? Luiz, okay. Posso te interromper? A Vivian está fazendo uma pergunta que eu não sei se seria agora nesse app. É isso, Vivian? Quer falar?
Sim, sim. Isso sim. Eu é que estou muito distraído a falar, eu nem leio o que é que estão a escrever. Não, eu vou te falando, Luiz. Sim, sim. Sim, Viviane. Fala, Viviane. A pergunta é se a gente consegue essa qualidade de sample rate, por exemplo, de 48.000 Hz, mesmo sem usar esse microfone externo. Mesmo sem utilizar este microfone externo, ok? O que é que controla a frequência da amostragem, o sample rate? Não é o microfone, ok? É o conversor analógico digital que está dentro do vosso smartphone, está bem? É um dispositivo que todos os smartphones, os tablets têm lá dentro, que permite fazer conversão analógica digital e digital analógica. Nunca há só uma delas, estão as duas integradas no mesmo chip, se quiseres, não é? E é esse chip que está a fazer essa conversão, está bem? E é muito importante levantar essa pergunta para esclarecer isto e para ficar logo, eu penso que claro em todos, que, há aqui uma limitação. Os nossos smartphones são todos diferentes. Cada um tem um chip diferente. E dá para começar a perceber então porque é que aqueles senhores americanos só testaram e provaram que é possível construir um sonómetro de classe 2 com base num iPhone 11. Porque a Apple controla os componentes dos seus modelos de smartphones ao ponto de só um fabricante de conversor analógico digital, digital analógico, fornecer esse conversor que está naquele modelo do smartphone da Apple. Ok? Pronto. O mesmo já não se passa no mundo do Android. Há 1.100 fabricantes, ok? Pronto. Para além de que nós, pessoas como eu, que somos grandes advogados do Open Access, Open Source, do livre desenvolvimento de tecnologia, nos mete muita impressão sempre quando uma companhia tenta controlar o mercado deste nível. E, efetivamente, a Apple obriga fábricas inteiras a fornecerem só a Apple, ok? Não fornecem a mais ninguém. E, portanto, isto é uma política de negócio muito particular desta empresa e que não é igual em mais nenhuma empresa ao nível mundial. Tá bem? E eu já vou tentar sugerir uma solução para nós controlarmos isto também, ok? Okay? Que existe, ok? Portanto, estamos na app ainda, não é? A app está a controlar o hardware que nós temos no nosso dispositivo móvel. O que ele tem lá é o que ela tenta controlar, pelo menos, está bem? A resposta à pergunta da Viviane se calhar surge agora, é melhor, ok? Então, e agora? O resto. Se vocês repararem, se conseguirem ver, isto que tem aqui na ponta é um conector macho, é que nós chamamos conector TRRS, e eu estou aqui a olhar para o meu smartphone e não tenho nenhum buraco onde ligar esse conector. Não tenho nenhum conector fêmea onde eu posso ligar os meus fones, muito menos onde eu posso ligar um microfone. O que é que eu faço? Bom, eu já tenho uma solução para os meus fones, não é? O meu smartphone veio com um adaptador, provavelmente deste género, ok? Provavelmente a saída do meu smartphone é uma saída USB-C. Não é em todos, mas ela é cada vez mais utilizada. Até a própria Apple, que tinha adaptadores para carregadores muito próprios, tem adotado nos últimos modelos esta interface USB-C, ok? O que é que quer dizer USB, ok? USB, ok? Universal Serial Bus, com ênfase no universal, tá bem? E, portanto, quando nós dizemos, nós temos uma pen USB, não é? Pronto. Não é USB-C, mas o princípio é o mesmo, ok? É uma interface que nós ligamos ao nosso smartphone, ao nosso computador, e imediatamente ele reconhece aquele dispositivo, está bem? Então, o que estes adaptadores são adaptadores
passivos, não há nada aqui dentro, ok? Só há cabos e conectores e nós ligamos ao nosso smartphone e ligamos na outra extremidade os nossos fones ou poderíamos ligar, efetivamente, o nosso microfone. Okay? Só que reparem como é que ficaria o nosso microfone. Se calhar não é a solução ideal. Okay? Claro que os meus alunos, na altura, agora os da próxima geração já vão trabalhar diferente. A única coisa que tinham em casa era isto. Ou então, se os smartphones deles ainda fossem da Primeira Guerra Mundial, como é o meu, ok? Tinham ainda a entrada para este microfone e para os meus fones e conseguiam ligar. Isto era interessante do ponto de vista da fixação. Isto é interessante, isto não mexe, ok? Eu consigo usar um suporte. Eu não tenho aqui, por acaso, o suporte que eu vos mostrei nesta fotografia. Posso usar um suporte deste género. Posso usar um suporte de secretária, ok? E pousar em cima da minha secretária. E tenho um microfone fixo e o smartphone fixo a fazer a aquisição do meu som, ok? E até posso ser cuidadoso e na mesma ligar este adaptador, que é flexível, e pousá-lo cuidadosamente na beirinha do meu smartphone e não mexe, ok? Agora, certamente estar a fazer isto e a adquirir um sinal de áudio desta maneira, eu acho que todos reconhecemos que não é a forma mais adequada, está bem? E, portanto, até estes pormenores são pormenores, eu não sei se é ridículo estar a falar disto hoje em dia convosco, que eu tentei controlar com os meus alunos, está bem? Pronto. E a questão que me pôs a pensar aqui foi precisamente aquela que nós acabamos de discutir e que vem da pergunta da Viviane, não é? Então, mas se todos os smartphones têm lá dentro um conversor analógico digital diferente, como é que nós controlamos as gravações? Ok? Podemos ter até todos o mesmo microfone. A Heidi a recolher em São Paulo, eu a recolher em Aveiro, estamos a utilizar o mesmo microfone. Mas a Heidi utiliza o sistema dela da Apple e eu uso o meu sistema Android em modelos de smartphones diferentes e lá estamos outra vez com o mesmo problema. Estamos a usar um processo de conversão analógico digital completamente diferente. Bom, então isso fez-me pensar numa solução que funcionasse para nós. E, de facto, para além destas questões da fixação, nós devemos pensar no conversor digital analógico e analógico digital que estamos a utilizar. Mas, felizmente, há soluções como esta, e mais uma vez, não tenho nenhuma cota nesta companhia, está bem? Passa publicidade. Peço desculpa, mas queria estar-vos a mostrar coisas concretas, está bem? Há soluções que são mais do que apenas um adaptador para um microfone ou uns auscultadores que nós já não conseguimos ligar diretamente ao nosso smartphone, ok? Conseguimos na mesma ligar um microfone, neste caso, e fixá-lo diretamente à porta USB-C do nosso smartphone, está bem? E, portanto, ter isto fixo e, mais do que fixo, o que está aqui dentro não são apenas os conectores, que estão de um lado, do outro e do outro lado, mas está lá dentro uma coisa minúscula, que está aqui retratada nesta fotografia, que faz a conversão digital analógica e analógica digital. E, portanto, o conjunto dos dois objetos, um microfone com características especiais, externo, ligado através de uma ADC, de uma conversora analógica digital, externa ao smartphone e que é igual em todos os dispositivos que nós estamos a adquirir, assim conseguimos controlar a forma de aquisição dos nossos sinais. Está bem? E a frequência da amostragem que uma DAC ou uma ADC destas consegue utilizar
é suficientemente interessante para nós adquirirmos sinais de áudio que podemos utilizar, efetivamente, na análise de sinais acústicos. Não é? Vocês perguntam-se, então, mas isso foi feito para fonoaudiólogos ou para alguém que trabalha no áudio? Não. Sabem para quem é que isto foi feito? Para gamers, ok? Que querem estar a jogar no seu smartphone com os auscultadores ligados e como gastam muita bateria no seu smartphone, precisam estar a carregar sempre o seu smartphone e ter o seu smartphone ligado ao carregador. Mas muitas das soluções que nós utilizamos são soluções que não são específicas da nossa área. São da área do áudio. Hoje em dia, em termos de dispositivos móveis, muitas vezes da área do gaming, ok? E, portanto, há soluções disponíveis no mercado generalista, se quiserem, que são interessantes para nós, desde que nós nos dediquemos a tentar estudar as soluções, ok? E um dos aspectos que eu me dediquei a estudar, já foi na preparação deste seminário, foi, então este dispositivo, este conversor analógico digital funciona em qualquer smartphone ou qualquer dispositivo móvel? Eu, numa primeira circunstância, diria que sim, não é? Porque isto está a ligar através da tal interface universal, a interface USB-C, não é? E devia estar tudo resolvido. Mas, infelizmente, ainda não está. Com estas lutas de fabricantes de smartphones, Xiaomi, como é que se chama o outro fabricante? Huawei chinês versus os fabricantes coreanos, Samsung, LG versus os fabricantes americanos, Apple e por aí fora. Apesar disto ser uma interface supostamente universal, ela funciona bem para os fabricantes chineses, que é onde isto é fabricado, é na China, mas precisa para ser posto a funcionar em muitos smartphones, de alguns ajustes que requerem alguns conhecimentos técnicos nos settings de um smartphone. Mas não é impossível, há soluções de instalação, se quiserem, nos smartphones de muitos fabricantes que possibilitam o uso desta ou de muitas outras soluções que nos permitem ligar, precisamente, se quiserem, uma pequena interface de áudio externa até aos nossos dispositivos móveis, está bem? E, portanto, a nossa luta aqui foi precisamente controlar toda esta cadeia de aquisição do sinal de áudio para podermos explorar o que já vínhamos a explorar em laboratório, com base numa interface de áudio. Até posso desligar uma que tenho aqui em cima da mesa e mostrar-vos, com algo como isto, que nós ligávamos a um portátil, ok? Um microfone electret ou de condensador que alimentávamos através desta interface de áudio. Como é que nós passávamos destas exigências para algo que não tem as mesmas características, não tem de todo, ok? Que nós utilizamos num laboratório, mas tem características suficientemente interessantes e que geram sinais de áudio viáveis para nós utilizarmos no que precisamos, ok? Luís, portanto, deixa eu só te interromper, que a Vivian tinha feito outra pergunta, respondeu já, Vivian? Então não. Faz a pergunta. Ah, eu sou muito chata, desculpa, gente. A minha pergunta é com relação à diferença desse dispositivo de conversão que você está mostrando dessa marca para o iRig, por exemplo, que já é um antigo da Apple há muitos anos, né? Ele também faz a mesma função, por exemplo? Eu não conheço esse dispositivo. Ah, tá, mas, ok. Mas há várias soluções, está bem? O que eu vos estou a aconselhar a fazer é escolherem, ao invés... A diferença aqui não é esta cordinha aqui, esta minhoquinha que está aqui pendurada, está bem? A diferença é entre um dispositivo passivo, ok? Que não faz nada ao sinal, só liga cabos uns aos outros, que é este branquinho, para um dispositivo, vamos chamar ativo, ok?
que substitui, se nós assim o escolhermos, o conversor analógico digital que está dentro do smartphone e que é muito variável, mesmo dentro do mesmo modelo Android, tá bem? Às vezes o mesmo modelo Samsung ou o mesmo modelo Xiaomi, se a Samsung ou a Xiaomi deixaram de conseguir comprar aquela ADC àquele fabricante, voltam-se para o outro e compram o outro. Portanto, há 5.000 Xiaomis 6, ok? Com uma ADC e outros 5.000 com outra diferentes, tá bem? E, portanto, eles funcionam de maneira diferente, tá bem? E, portanto, se nós nos conseguimos assegurar que estamos a adquirir da mesma maneira, utilizando o mesmo dispositivo de aquisição externa, agora, conjunto de microfone, com interface de áudio, ok? Conseguimos assegurar que estamos a fazer pelo menos as coisas da mesma maneira, ok? Eu não garanto que seja da melhor maneira, ok? Mas de uma forma... mais padronizado, né? Padronizada. Qual é o nosso grande problema na nossa área com os sinais de áudio, ok? É o erro, ok? Que ele existe sempre, ok? Não ser consistente, ok? Se nós tivermos sempre o mesmo erro, conseguimos arranjar uma solução para filtrar, para ignorar, para resolver o problema, pelo menos até um certo ponto. Agora, se o erro aqui é assim, se ali é assado, ok? Não há solução que a gente consiga encontrar que seja minimamente eficaz, ok? A ideia é essa. Eu tinha perguntado, professor, porque eu lembro que há alguns anos atrás, eu acho que mais ou menos uns 10, eu tinha visto e ficado impressionada com esse conversor. Era realmente uma interface externa para smartphone, onde você conseguia transformar a entrada do P2 para um P10 e, por exemplo, fazer a gravação de uma guitarra diretamente num DAW pelo celular. Eu estou a mostrar isto, mas precisamente nessa área, na área de transformar dispositivos móveis num autêntico estúdio de gravação. Portanto, não é a nossa área, é a área dos músicos, do áudio, não é? Há imensas soluções. E então, hoje em dia, com a quantidade de bloggers, youtubers que existem, essa gente grava com dispositivos móveis. Por exemplo, a maior parte deles não usa câmaras de filmar, usa máquinas fotográficas altamente sofisticadas e com microfones ligados, microfones deste tipo. E, portanto, isto são só ideias, está bem? Não se prendam às marcas nem aos modelos. É só estimular a vossa curiosidade de ir à procura da solução que vocês conseguem encontrar, está bem? E perguntar e saber as características. O que eu aconselho sempre aqui aos meus alunos é, quando vocês não conseguirem chegar às características técnicas, elas forem obscuras, o fabricante não quiser mostrar, não comprem aquilo, ok? Deixem de lado, né? Aquele fabricante que vos mostra todas as características técnicas, vocês podem escolher aquele dispositivo em detrimento daquele, ok? Porque se vocês estão a trabalhar então em ciência e querem publicar, mesmo que agora não pensem nisso, ok? Daqui a 5 anos, ok? Quando estão a publicar sobre aqueles dados, há um revisor de uma revista que pergunta: quais são as características daquele microfone? Ups, não sei, não tenho maneira de saber. Então, como é que pode garantir que as frequências de 12.000 Hz que está a analisar foram captadas com aquele microfone? Ele tem resposta na frequência para chegar lá? Não sei, não consigo chegar lá. Pronto. E, portanto, com isso, muitas vezes, nós prevemos, mesmo ao nível científico, muito sarilho no futuro, está bem? E, portanto, é bom investir neste campo da aquisição e não ter que resolver uma série de problemas a posteriori, porque nunca são resolvidos da mesma maneira que são resolvidos aqui, está bem? Ok? Mas posso, Aida? Há mais perguntas? Por enquanto era só essa. Ok. Então, gravar amostras de fala. Vamos ser objetivos, está bem? Peço desculpa, eu estava a preparar aulas aqui, nem tinha feito a barba nem nada, mas precisava tirar uma fotografia e chamei a minha esposa cá em baixo. Estávamos todos em confinamento na altura, não é? Para tirar a fotografia. E a ideia que eu quero dar aqui é que mesmo nós, estando a utilizar
um dispositivo móvel, é importante nós fixarmos esse dispositivo móvel e controlarmos a distância aos lábios e o posicionamento do microfone, está bem? E, portanto, não é porque estamos a utilizar este dispositivo móvel que devemos descurar os conselhos que surgem, olha, naquele artigo que eu vos aconselhei a ler de Svec e Grandqvist sobre os microfones. E, portanto, eu tentei ensinar aos meus alunos as mesmas coisas que ensinava em laboratório. Posicionem os microfones assim, fixem assim, a esta distância, neste ângulo. E agora comecem a gravação, está bem? Tudo de uma forma remota. Claro que cada um estava na sua casa. Uns decidiam desligar a câmara, outros decidiam não fazer nada do que eu pedia para fazer. Claro, isto é o desafio do ensino remoto com 35 alunos do primeiro ano, ok? De uma licenciatura. Mas, tirando esses casos, nós penso que fomos bastante bem-sucedidos a adquirir sinais com base nestas diretivas que nós demos, ok? Pronto. E um aspecto, voltando à app, que é extremamente importante de controlar, quem tiver aí a app também à mão, quem não tiver vai vendo estes screenshots que eu fui tentando fazer também para os nossos alunos aqui, é que entrando mais uma vez nos controles da app, ok? Nós, acima do sítio onde nós controlamos o formato do ficheiro em que vamos gravar, a frequência da mostragem que escolhemos, temos a possibilidade de escolher qual é o microfone que vamos utilizar. Tá bem? E mais do que isso, ok? Se o microfone vai levar em cima dele efeitos especiais ou não, ok? E quem trabalha com áudio, e principalmente quem quer, por exemplo, medir o nível de pressão sonora, não quer que nenhum programa faça nada ao áudio original. Não filtre, não aumente a amplitude à vontade dele, ok? Quer que o sinal seja adquirido exatamente à mesma amplitude, de uma forma contínua e controlando o microfone que nós estamos a utilizar. E não sei se vocês têm consciência, mas muitos dos nossos smartphones têm mais do que um micro, ok? E, portanto, nós não queremos de maneira nenhuma que estejam a ser utilizado mais que um microfone. Queremos apenas que seja utilizado o microfone que está a ser utilizado naquele momento e que, mesmo ligando desta forma ao meu smartphone, este microfone tem que ser o main microphone, está bem? O microfone principal, neste caso, é o único que está ativo, mas se fosse o do meu smartphone, que fosse só aquele. E que a aquisição fosse não comprimida, sem efeitos especiais, mesmo estes que parecem interessantes. Há aqui uns que têm o nome de Tuned for Voice Communications, ok? Isto parece interessante, ok? Mas se eu quero fazer uma análise acústica, eu não quero o programa a mexer no áudio, ok? Eu quero o áudio adquirido tal como ele é, ok? E isto é importante se nós queremos fazer análise acústica mais uma vez, ok? Para além disso, só na aquisição, mais uma vez, aquele conselho que eu vos queria dar, não é? Por favor, apostem em fixar o smartphone e o microfone e mesmo que usem um adaptador deste tipo e a interface de áudio que está dentro do smartphone, por favor, tentem usar um truque, como eu estou a usar aqui, de pousar de uma forma minimamente estável o microfone para que, mais uma vez, a distância aos lábios, o ângulo aos lábios se mantenha constante e seja possível reproduzir da mesma maneira a aquisição desses mesmos sinais. Portanto, como vê, isto é pura e simplesmente uma partilha, não é nada teórica, está bem? É só de nós aqui a experimentarmos o que era mais importante controlar para continuarmos a adquirir os sinais. Mais, ok? Bom, eu não tenho a certeza se o meu smartphone está a mexer na amplitude do sinal ou não, se está a fazer efeitos especiais. Será que eu tenho aqui uma maneira mais ou menos naive, prática, de controlar isso? Tenho definitivamente, ok? Porque se eu estou a prolongar uma vogal para a análise da qualidade vocal, como, por exemplo,
E eu sei que não mexi grandemente na amplitude. E quando eu transfiro o fecheiro para o meu computador e eu olho para a forma de onda do sinal, e o início da vogal tem uma amplitude muito diferente do final da vogal, de certeza que o smartphone, a partir deste instante, começou a utilizar um controle automático da amplitude que ele usa quando nós estamos a utilizar o smartphone para falar com alguém, está bem? E que é agradável até, não é? Mas aqui nós queremos que, efetivamente, o sinal de fala, de voz, seja adquirido de uma forma uniforme e é extremamente grave isto acontecer, está bem? Se eu não tenho a certeza que, mesmo tendo escolhido na app, não haver mexida na amplificação do sinal, eu posso muito rapidamente olhar para a forma de onda do sinal e quando ele mexe mesmo, ok? E nós vamos notar, está bem? E, portanto, se calhar, eu posso na mesma apostar em analisar este sinal, mas não posso misturar uma análise desta fase com esta fase. Se calhar eu escolho analisar uma amostra aqui localizada, está bem? Mas eu vou tentar controlar que isto não aconteça mais e consiga adquirir o sinal de uma forma contínua, está bem? Como é que eu controlo isto mesmo? Será que eu posso controlar? Bom, eu mostrei-vos aqui no Easy Voice Recorder que eu posso escolher o microfone principal, o main and processed, ok? Mas quando eu escolho este, ele não amplifica o sinal mesmo, ok? Não usa qualquer tipo de amplificação. E a nossa frustração no sistema operativo Android é que a amplificação do microfone só é controlada pelas apps. São as apps que controlam a amplificação. Então nós estamos a dizer, não amplifica nada. Então, mas a gravação ficou muito baixinha. Há uma forma de controlar isso? Bom, aí eu já não podia explorar com os meus alunos, porque eu não posso exigir aos meus alunos investirem dinheiro numa app, ok? Mas a verdade é que o Easy Voice Recorder Pro custa só à volta de $3, ok? E o Easy Voice Recorder Pro, por $3, ok? Dá-nos acesso ao controle da amplificação do microfone, tá bem? Eu acho que não se vê muito bem aqui, ok? Mas aparece uma opção que não aparece na versão grátis, que permite definir exatamente o ganho do microfone e, portanto, controlar o ganho do microfone em Android. E nós aí temos a certeza, ok? Para aquela pessoa que fala mais baixinho, fala mais alto, ok? Nós conseguimos controlar a amplificação e dizer foi uma amplificação de 4 dBs, menos 4 dBs, menos 2 dBs. E conseguimos, efetivamente, gravar de uma forma uniforme e com a mesma amplificação. No iOS, ok? É possível controlar a amplificação do microfone com o sistema operativo, ok? Mas, mais uma vez, se calhar, continua a não ser interessante, continua a ser interessante dentro da app que nós estamos a utilizar, controlar isto. E, igualmente, também é possível, penso eu não tenho um sistema iOS, tenho um sistema Android, controlar com a app este aspecto, está bem? E, portanto, mais uma vez, por exemplo, esta reflexão que eu estou a ter aqui convosco, não é? Será que há uma solução para isto, não é? Eu só procurei, por exemplo, quando estava a pensar neste seminário de hoje. Não tinha pensado com os meus alunos quando lhes mostrei isto, não é? Mas continua, se nós procurarmos e procurarmos e procurarmos, a haver soluções para controlarmos aspectos que, mais uma vez, nós controlamos em laboratório, ok? Nós fixamos na interface de áudio a amplificação que damos ao microfone. E fica lá, sempre no mesmo sítio, não é? O desafio aqui é como é que nós fazemos num dispositivo móvel. E a resposta que eu tenho a dar a isto é que é possível, está bem? Desde que a gente tente encontrar a solução, ok? O processo é que é diferente, ok? Pronto. Ok, já controlamos tudo e mais alguma coisa. Já estou farto de controle, não é? Então, e agora? Isso grava alguma coisa? Grava, está bem?
E uma das razões pelas quais eu escolhi para os meus alunos o Easy Voice Recorder é porque o Easy Voice Recorder grava numa pastinha, pelo menos em Android. Eu só pude testar em Android, eu só tenho um smartphone Android, que é fácil de encontrar no smartphone, ok? Tem o nome da app, ok? E o nome das gravações que ele dá por defeito, ou que nós podemos controlar, é utilizado para guardar os ficheiros, está bem? E, portanto, efetivamente, facilmente, ligando com um cabo USB ao nosso laptop, o nosso smartphone, nós conseguimos transferir estes ficheiros para o nosso smartphone e, efetivamente, analisá-los com os programas que nós estamos habituados a analisar, está bem? Se calhar a Aida está desiludida porque estava, se calhar, mais à espera de nós falarmos aqui com soluções para teleconsulta, não é? Mas eu quero partilhar convosco o que nós ainda não fizemos, mas gostávamos de fazer, está bem aqui, ok? O nosso Ministério da Saúde... Ô, Luiz, sim. Essas informações que você está nos dando já são muito interessantes para nós pensarmos em soluções. Pronto. Sim, né? Eu vou só acrescentar aqui mais outra ideia que nós ainda não testamos. Nós vamos testar agora aqui em Portugal com duas ex-alunas nossas que estão a trabalhar num hospital, não é? O nosso Ministério da Saúde, aqui em Portugal, tem uma app chamada SNS, de Serviço Nacional de Saúde 24, ok? Que é esta app, ok? E eu tenho instalado esta app porque o meu certificado de Covid está aqui nesta app, está bem? Eu abro o meu certificado de Covid, de vacinação, Covid, ok? Com as doses que eu tomei. E quando eu preciso de entrar nas instalações de um edifício que exige este certificado, eu mostro, está bem? Pronto. Mas a par, deixem-me só abrir aqui a app, não é? A par do certificado de Covid, que é o que está aqui no cantinho, tem uma área de teleconsultas, ok? E o desafio que nós vamos montar é como é que, usando a app do Ministério da Saúde, nós podemos melhorar nos smartphones dos nossos doentes, não é? A ligação áudio com eles, não é? Para podermos, eu já não digo adquirir amostras de áudio para nós analisarmos a frequência fundamental, o jitter, o shimmer, o HNR. Não, isso é demais pedir a um doente nosso para fazer isso, não é? Mas para pelo menos termos teleconsultas na área da voz, na área da fala, em que nós conseguimos ouvir em condições os nossos doentes e eles nos conseguem ouvir a nós, está bem? E talvez a solução, agora esquecendo a nossa interface de áudio, não sejamos ambiciosos demais, não é? Seja ligar uma coisinha destas, que tem incorporado o microfone e permite ligar aqui os fones nossos ou dos nossos doentes, está bem? E como vocês com certeza já leram artigos que surgiram durante este último ano, ok? Desaconselha-se profundamente, ok? Trabalhar na área da voz, pelo menos na avaliação da qualidade vocal a partir de sinais acústicos, com base nos sinais que são comprimidos através destes sistemas de comunicação por teleconferência, ok? Temos que, de alguma maneira, tentar melhorar isso e um dos aspectos que podemos melhorar é este, está bem? Okay? E, portanto, eventualmente, pedir efetivamente aos nossos doentes para recolherem amostras de fala e de voz desta forma, como nós temos estado a recolher, que possamos nós, em laboratório, depois analisar. Tá bem? Isso é importante, penso eu. Ok? Posso avançar para o próximo tópico ou há assim dúvidas? Ok? Pronto. Eu não quero, de maneira nenhuma, aqui vou voltar a usar o mesmo ditado português. Ensinar o Padre Nosso ao vigário, está bem? Mas eu penso que seria incorreto da minha parte estar a usar conceitos, definições físicas, técnicas, sem definir as grandezas que eu vou utilizar. E, portanto, apesar de eu saber
que nós todos dominamos com certeza isto, ok? Eu queria só muito claramente definir o que é que eu agora, do que é que eu vou agora falar e o que é que vamos agora medir, tá bem? E, portanto, do que eu queria agora falar um pouco é desta questão da medição do nível da pressão sonora, tá bem? E se estamos um bocadinho esquecidos da nossa formação já há muitos anos, ok? A escala de intensidades na área da acústica, okay? Este decibel que nós utilizamos todo, okay? É definido desta forma, ok? É sempre uma relação entre uma pressão que nós estamos a medir, este P, relativamente a uma pressão de referência. E se essa pressão de referência for os 20 vezes 10 elevado a menos 6 Pascal, okay? Podemos todos estar a falar, e é aqui que eu quero chegar já imediatamente, de dBs SPL, que quer dizer em inglês Sound Pressure Level. Tá bem? E esta designação estandarizada, okay, de Sound Pressure Level, nível de pressão sonora, okay, utiliza um outro símbolo, okay? Não o DI, com o decibel, como eu escrevi ali, mas o símbolo L com um P pequeno em baixo, quer dizer L de level, ok? Ou nível, em inglês, ok? Em que, precisamente, o LP define o nível de pressão sonora. Okay? Pronto. Então, pensando nisto, não é? Como é que nós medimos o nível de pressão sonora recorrendo precisamente a estes dispositivos? Tá bem? É onde eu quero chegar, tá bem? Antes de chegar lá, e porque isto é um aspecto importante que nós devemos procurar, mais uma vez, nas apps que nós utilizamos para fazer isto, nós normalmente, em muitas das aplicações que utilizamos, okay, não medimos o nível de pressão sonora sem recurso a uma ponderação. Okay? E porquê? Okay? Porque realmente um nível de pressão sonora expresso em dBs não é verdadeiramente representativo da sensação auditiva humana, okay? Tal como ela ocorre. Okay? E nós todos sabemos que o ouvido humano é pouco sensível às frequências mais baixas e também às frequências muito altas. Tá bem? E, portanto, nós o que vemos em dispositivos que permitem medir o nível de pressão sonora é que eles usam curvas de ponderação. Tá bem? E, portanto, o nível de pressão sonora expresso em dBs deve ser ponderado por um coeficiente de frequência de forma a termos precisamente isto em conta. Okay? E ter em conta o quê? Okay? Penalizar quer as frequências mais graves, quer as frequências mais agudas. E com certeza, se calhar todos também já ouvimos, ou muitos de nós, de curvas de ponderação do tipo A, do tipo B, do tipo Z. Okay? Pronto. E eu peço desculpa mais uma vez por vos estar a recordar isto ou trazer isto para aqui, mas é só para quando mexermos na app não estarmos a olhar para uma curva de ponderação sem nos relembrarmos totalmente o que é que ela quer dizer. Tá bem? E, portanto, quando nós encontrarmos num dispositivo que nos permite medir o nível de ponderação de pressão sonora uma curva de ponderação A, o que ela faz é, efetivamente, uma curva que define mais, com maior precisão, o que é a nossa sensação em termos de percepção auditiva. Okay? E o que é que isto quer dizer exatamente? Porque é que eu estou a chatear nesta manhã com isto? Bom, é que quando nós olhamos, inclusive, para tabelas como estas, que se calhar vocês conhecem, não a da esquerda porque é da Agência Portuguesa do Ambiente, ok? Que é a nossa autoridade que controla a poluição sonora, ok? E que define estes níveis mais ou menos perigosos para o sistema auditivo de precisamente este nível de pressão sonora. Nós vemos à frente do símbolo dB a letra A, ou seja, do que estamos a falar são os tais dBAs, dBs medidos, ok, com uma curva de ponderação do tipo A, ok? Pronto. E, portanto, eu estou a ser mais académico aqui, eu peço mais uma vez desculpa, para chegar ao que interessa mesmo, está bem? Efetivamente, curvas deste tipo, ou curvas do tipo C e Z, são utilizadas em várias circunstâncias, ok? Eu falei-vos da A,
para medir o nível de pressão sonora, provavelmente em situações em que nós estamos a medir o nível de pressão sonora e questões de saúde de trabalho, ok? No trabalho, saúde ocupacional, ok? Mas se estivermos a fazer estudos de produção de fala e na área da voz, se calhar é mais adequado nós usarmos uma curva de ponderação do tipo C ou Z, ok? E a diferença tem a ver com o ênfase que nós damos às diferentes frequências, ok? Do tipo Z, pelos vistos, não tem ponderação especial nenhuma, ok? Tem a mesma ponderação ao longo de todas as frequências, mas de tipo C, pelos vistos, penaliza apenas as frequências mais baixas, ok? Não penaliza as frequências mais altas, não, desculpem, penaliza as frequências mais altas da mesma maneira que penaliza mais ou menos a curva A, do tipo A, não penaliza da mesma maneira que penaliza as frequências mais baixas a curva do tipo A, ok? E isto pode ser relevante se nós estamos a fazer estudos na área da voz, mas apenas se o estivermos a fazer numa área e conseguimos controlar o nível de ruído ambiente. E a verdade é que em muitos estudos de fala, ou em alguns estudos de fala pelo menos, nós gravamos numa cabine insonorizada. Muitas vezes até há vários valores de referência de parâmetros na área da voz que são o resultado de captar sinais de áudio que foram captados dentro de uma cabine de audiologia, está bem? Uma base de dados da área da voz muito famosa, que é do sistema da CAI, do MDVP, aquela base de dados foi toda captada dentro de um ambiente em que nós controlamos precisamente o ruído ambiente, ok? Ok, então o que nós utilizamos normalmente para medir este nível de pressão sonora é um sonómetro. Okay? E o sonómetro que vocês veem retratado aqui, que é um dos sonómetros que nós temos no laboratório, é uma peça instrumental que se calhar vale 4.000, 5.000, 6.000 dólares. Okay? E que se calhar é impossível de termos 35 exemplares para 35 alunos. Okay? E se calhar é uma peça, que é um sonómetro de classe A, que não está disponível em todos os laboratórios, nem está disponível para todos os fonoaudiólogos, está bem? Mas, de qualquer modo, as funcionalidades de um sonómetro, como termos um microfone capacitivo ou, vou pôr aqui, electret, ok? Capacitivo no caso dos sonómetros mesmo, ok? Ter um pré-amplificador desse mesmo microfone. Uma unidade de análise de processamento que nos permita e precisamente escolher várias abordagens ao cálculo dos parâmetros de que tivemos a falar até agora. Deixem-me só ligar e desligar a minha câmara, ou deixem-me abrir aqui um bocadinho a minha janela, que a luz está aí, está-se a pôr o sol em Aveiro. O que eu estava a querer dizer é que, se calhar, algumas destas características que nós temos no nosso sonómetro, nós somos capazes de reproduzi-las no nosso dispositivo móvel, ok? E, portanto, a ideia que eu vos queria transmitir aqui, deixem-me voltar a clicar no sítio certo, na minha apresentação de PowerPoint no Meet, ok? Efetivamente, o alerta que eu queria deixar aqui é que software que nós analisamos para ao nível da análise que nós utilizamos para análise acústica, como por exemplo o PRAT, que eu já mencionei aqui, mostra-nos muitas vezes, sobreposto, por exemplo, ao espectrograma, uma curva de intensidade e que ele diz que está calibrada em dBs. Okay? Ele reporta aquelas intensidades em dBs. E podemos, de facto, usar aquela medida em dBs, desde que estes valores sejam usados para comparar intensidades de sons gravados na mesma sessão, com o mesmo equipamento, com o mesmo microfone e com o mesmo sistema de aquisição. Okay? Se nós começamos a querer reportar valores de intensidade, okay, recolhida com vários dispositivos, em várias sessões, okay, com vários sujeitos,
os valores que nós gravamos, ok, não são comparáveis e principalmente porque muitas vezes são valores escolhidos a diferentes distâncias da fonte. Okay? E, portanto, um alerta que eu queria deixar aqui é que se nós estamos a fazer este trabalho de medição do nível de pressão sonora, temos que ter muito cuidado no controle da distância do microfone à fonte sonora, que podem ser os lábios do nosso sujeito, porque sabemos há, não sei se é há centenas de anos, se é há dezenas de anos, que há uma relação bastante simples, relativamente simples, entre nós aumentarmos a distância aos lábios e a redução que existe relativamente à intensidade. Okay? E eu sei que este slide parece complicado, mas se calhar não é tanto como parece. Okay? Se vocês pensarem na intensidade do som a uma distância D2, okay? D2, mais distante do que uma distância D1, para a qual nós sabemos que a intensidade do som é de 60 dB SPL, okay? Nós podemos calcular aproximadamente o que será a intensidade do som, o nível de pressão sonora à nova distância, okay? Que vamos supor que é uma distância de 30 centímetros, quando a primeira distância à fonte era apenas de 5 centímetros, com base nesta relação. E vejam que, para este caso, okay, relativamente a esta intensidade inicial de 60 dB, quando mexemos no microfone e passamos de uma distância de 5 para 30 centímetros, o nível de pressão sonora desce de 60 para 44 e qualquer coisa dB. Tá bem? E isto é muito, ok? E, portanto, isto implica que nós estamos a medir níveis diferentes e que temos que controlar isso, ok? Aliás, este gráfico aqui, no fundo, dá-nos uma ideia do que é a redução em dBs à medida que nós vamos aumentando a distância à fonte. Tá bem? Então, este é um primeiro cuidado, primeiras ressalvas, não é? Muito cuidado a utilizar os dBs que nos saltam fora sem serem calibrados, ok? Sem dispositivos de medição específicos de programas de análise acústica, aparece a palavra dB ou sigla dB, muito cuidado a controlar a distância aos lábios, ok? Então, e agora, muito bem, ok, sim senhor, já ouvi isso tudo, isto é tudo muito teórico, eu sou uma pessoa da prática, quero ver o que é que eu daqui posso levar para a minha prática, para o que eu posso adaptar ao meu dia-a-dia, ok? Ok, o que é que eu vos posso aconselhar na minha modesta experiência aqui de trabalho, essencialmente com os nossos alunos, ok? É que para que as medidas de intensidade possam ser reportadas em dBs SPL, o tal L com o P pequeno, e consigamos efetivamente controlar, por exemplo, o impacto que está a ter na intensidade uma determinada estratégia de intervenção que nós estamos a utilizar para trabalhar com alguém na área da voz, okay? Nós temos mesmo que utilizar sonómetros ou então uma estratégia de calibração das nossas gravações de áudio. Okay? E se vocês ficaram com a pulguinha atrás do pescoço ou atrás da orelha, okay? Onde quer que seja, acerca disto, podem consultar outro tutorial dos mesmos autores que eu já referi anteriormente, Zweck e Grandfist, ok? Só sobre sonómetros e como é que, mesmo sem sonómetros, nós podemos calibrar gravações de áudio de modo a podermos comparar níveis de pressão sonora, ok? Mas, naturalmente, a solução mais prática que nós temos à mão são os sonómetros, ok? E, efetivamente, o determinar, por exemplo, a amplitude máxima que alguém é capaz de produzir faz parte mesmo de estratégias na área da intervenção, na área da voz, na área da reabilitação. Programas que são americanos, ok? Mais uma vez, peço desculpa estar a fazer publicidade aos nossos colegas americanos, LSVT Loud e LSVT Big, ok? Que são com certeza programas que vocês conhecem, faz parte
do programa e é necessário, com uma instrumentação, nós utilizarmos um sonómetro. E a questão é, muito bem, ok, sim senhor, um sonómetro, mas quer dizer, preciso de um sonómetro de 4.000, 5.000, 6.000 dólares para fazer este trabalho? Se calhar não, tá bem? E se calhar, com a instrumentação que eu tenho já disponível, ou com, mais uma vez, a adaptação do dispositivo móvel que eu já tenho disponível, eu consigo trabalhar. Okay? Qual é a primeira ideia que eu quero transmitir? Okay? É que quando nós medimos a intensidade com o sonómetro, nós estamos a intensidade de um sinal de fala, não é? Nós olhamos para o nosso sinal de fala, e eu aqui já estou a olhar para uma representação do nosso sinal de fala, aliás, com a app, que pelos vistos não está acessível no Brasil para o sistema iOS, está bem? Mas é apenas um exemplo de uma app, poderiam utilizar outra, ok? Então, o que nós descobrimos quando olhamos para um sinal de fala ou de voz é que ele não é um sinal estacionário, ok? Ele varia em amplitude ao longo do tempo. E, portanto, quando se pretende caracterizar a intensidade com que uma pessoa fala, uma medição instantânea da intensidade não é particularmente interessante, está bem? Nós utilizamos, grande parte das vezes, valores médios, ok? Obtidos ao longo de um intervalo de tempo, ok? Que seja adequado para a finalidade que nós queremos dar a essa mesma medição, está bem? E, portanto, quando vocês trabalharem, ou se já trabalham com sonómetros, sabem muito bem que um sonómetro mede, sim, o nível de pressão sonora ponderado e que possibilita nós realizarmos as análises mais variadas, ok? Permite-nos, naturalmente, também medir valores instantâneos, mas também valores médios e uma multiplicidade de valores estatísticos, se quiserem, níveis de percentis, que nos permitem ter uma ideia mais concreta de qual é a distribuição das intensidades ao longo daquela gravação que nós estamos a fazer. E claro que os valores mínimos e máximos produzidos por aquela pessoa também são importantes. E o que vocês já vão vendo aqui destes screenshots de uma app que corre num smartphone, num dispositivo móvel, é que está disponível na app precisamente o valor instantâneo, o valor médio, este LEC, ok? E o valor mínimo e máximo. E, portanto, mais uma vez, o que eu vos estou a tentar encorajar a fazer não é utilizar uma app nem uma solução em particular, mas é procurarem determinadas funcionalidades mínimas nas soluções que vocês têm à vossa disposição para trabalharem de uma determinada maneira. E aqui o objetivo é medirmos minimamente, de uma forma correta, o nível de pressão sonora. Então, como é que nós podemos trabalhar? Bom, então, se vocês tiverem disponibilidade de adquirir um smartphone 11 e não outro, exatamente o modelo de microfone que os autores originais deste artigo utilizaram, okay? E instalarem a Niyoshi Sound Level Meter App, que não corre em Android, só corre em iOS, por isso nunca pôde ser a possibilidade para as nossas aulas aqui em Portugal, porque a maior parte dos nossos alunos têm o sistema operativo Android, não iOS. Aí vocês são capazes de transformar o vosso smartphone num sonómetro de classe 2, ok? E tem o artigo científico de Celestina et al. Publicado este ano para mostrar a alguém que conteste isto, está bem? E aqui temos efetivamente a demonstração de que utilizando um microfone capacitivo, que é o que é este microfone que está aqui ligado, aliás, este não é um microfone nem um modelo smartphone que resulta nisto, isto é um modelo mais antigo, está bem? Mas com o microfone atual e o modelo atual de smartphone que eles aconselham, conseguimos fazer isto, mas como é que nós fazemos se não temos acesso a isto? Pronto, então, mais uma vez, a partilha que eu quero fazer convosco não tem por base nenhum artigo científico que nós tenhamos desenvolvido,
nenhum programa de validação do sistema que nós fizemos, mais uma vez, só tem a ver com o bom senso que nós tentamos utilizar aqui na escolha dos materiais, que nos permitisse, pelo menos, ensinar os princípios que estão por trás da medição do nível de pressão sonora com um sonómetro, ok? Aos nossos futuros fonoaudiólogos, está bem? Então, o primeiro desafio, naturalmente, é microfone, ok? O que é que a gente pode fazer, está bem? E existem muitas soluções de microfones, existem até muitas soluções de apps para sonómetros imensas. Existe, inclusive, a solução que deu origem a esta app dos, eu penso que é dos National Institutes of Health, ok? Vem de uma companhia particular nos Estados Unidos que a desenvolveu, ok? Mas nenhuma das soluções que nós encontrávamos permitia trabalhar com os nossos alunos, quer em iOS, quer em Android, com as funcionalidades que nós precisávamos, está bem? Então, o que nós acabamos por escolher foi um microfone relativamente ao qual nós tínhamos testes também, este que já falamos, ok? E do qual nós conhecíamos algumas características técnicas e uma app que corresse em smartphone que tivesse sido desenvolvida segundo princípios que, pelo menos a nós, não nos levantavam qualquer dúvida sobre a forma como estavam a ser calculados os níveis de pressão sonora. Bem? Então, a solução que nós encontramos para uma app foi uma solução desenvolvida por uma companhia alemã, a Bosch, que tem interesses também ao nível industrial a este nível de medição sonora, que tem uma versão da sua app que é gratuita, okay? Também é possível comprar a app com outras funcionalidades, e que das funcionalidades que eram gratuitas, esse é o objetivo para os nossos alunos, nós víamos que incluíam algumas das características que eram aconselhadas inclusive em guidelines da nossa área, mais uma vez, da fonoaudiologia. Tá bem? Se vocês realmente consultarem este artigo publicado no Journal of Speech, Language and Hearing Research, eu acho que se calhar todos nós, os mais de 30 que estamos a assistir hoje, já lemos um artigo deste journal e se calhar prestamos atenção a um tutorial ou guidelines que são publicadas neste journal, vemos que muitos dos aspectos que eles recomendam conseguem ser contemplados com um sistema de aquisição deste tipo de sinais com base em dispositivos móveis. E eu não quero massacrar-vos com algo que vocês podem ler calmamente e que podem, eu não digo ter na vossa mesinha de cabeceira, não é? Mas ter na vossa secretária de trabalho para consultar quando precisarem, não é? Mas queria chamar a atenção para o facto destes autores, nas recomendações, no final do artigo, se nós formos daqueles leitores que vamos ver logo as conclusões, no fim, não é? Tem lá uma série de recomendações que dizem, entre outras coisas, ok? Que a distância standard de 30 centímetros dos lábios ao sonómetro é recomendada, ok? Quando nós queremos medir a pressão sonora em amostras de fala e de voz, que a tal coisa do peso Z ou C pode ser utilizado se nós controlarmos os níveis de ruído de fundo, ok? Em vez do peso A, ok? E que nos devemos assegurar que os níveis de ruído de fundo nunca estão acima, ok? Ou estão sempre abaixo, ok? 10 dBs do sinal de fala produzido com uma intensidade menor. Tá bem? E que, para além disto, sempre que fazemos uma gravação de sinais de fala e de voz, nos devemos também assegurar qual é o nível de fonação com maior intensidade que estamos a gravar. Bem? E, portanto, tudo isto aponta para a situação em que nós devemos controlar tudo isto, mais uma vez, com base num sonómetro. Okay? Então, qual é a solução, mais uma vez,
que nós podemos utilizar com base em dispositivos móveis, ok? Aqui, deixem-me agora acender a luz daqui da sala. Acho que me veem um pouco melhor agora. Aqui, ainda mais importante é nós não utilizarmos a interface interna do nosso smartphone, ok? Porque o conversor analógico digital, digital analógico que é utilizado aqui, nós não temos absolutamente nenhum controle sobre ele. E, portanto, esta ideia, que está nesta fotografia, não preciso de mostrar aqui no smartphone, de que devemos ligar o nosso microfone externo através de um conversor analógico digital ao nosso dispositivo móvel, é importante. E que depois conseguimos perfeitamente fazer medições instantâneas, em tempo real, destes 4 parâmetros, utilizando uma app muito simples, mas ao mesmo tempo também conseguimos ir gravando o sinal que está a ser alvo da nossa análise com o sonómetro. Tá bem? Naturalmente, o posicionamento relativamente aos lábios é importante e a escolha das ponderações também é muito, muito importante e conseguimos naturalmente controlar 2 tipos de ponderação diferente com esta app. Mais uma vez, a ponderação aqui é controlada na app, ponderação do tipo A, ponderação do tipo C, e que para além disto tudo, ok? Na nossa app, a nossa app consegue gravar um screenshot desta janela que nós estamos a ver aqui e, ao mesmo tempo, também um conjunto de valores do nível de intensidade de pressão, ok? No nosso smartphone, ok? O que é que já me aconteceu a mim e pode acontecer a qualquer um de vós, quer com estes ficheiros gravados com esta app, quer com a Easy Voice Recorder ou outra app que vocês usam, tá bem? A primeira vez que a gente liga o nosso smartphone ao nosso portátil, nós não conseguimos ver os ficheiros. Onde é que eles estão? Não consigo encontrá-los. E para mim, a maior parte destes casos foram resolvidos de uma forma muito simples. Eu sei que às vezes a gente não se lembra do PIN do nosso smartphone e tem muito medo de fazer isto, não é? Mas reiniciar o smartphone, muitas vezes e ligá-lo outra vez ao nosso portátil através do cabo, resolve este problema da gente não estar a conseguir ver esta pasta, este diretório, e voltamos a ter acesso aos ficheiros de uma forma muito, muito simples, está bem? O que eu vos queria, de facto, chamar a atenção para é que, claro que quando nós utilizamos um sonómetro em tempo real, estamos a olhar para o ecrã desse mesmo sonómetro e atentos a determinados valores, ok? Isso é possível fazer e clicando neste botãozinho da app, tirar uma fotografia. Esta imagem num determinado instante. E nem precisamos de nos preocupar. A app guarda essa fotografia no diretório da app, está bem? Mas podemos ser mais precisos, está bem? Se trabalhamos na área do áudio, se são muito importantes os níveis de pressão sonora para nós, nós precisamos de utilizá-los para um estudo, num ficheiro CSV, ok? Que pode ser lido pelo Excel e por muitas outras folhas de cálculo. O que ele registra são as características da aquisição do som que nós adquirimos, por exemplo, o peso, okay? A frequência da amostragem, com que nós recolhemos aquele som, okay? E os níveis de pressão sonora todos que ele foi medindo ao longo do tempo, está bem? Recolheu 1 a 0.0927 segundos, que era 42 qualquer coisa dBs. 0.1857, 39 dBs. Claro que o tempo compreendido entre estas amostras depende da frequência da amostragem que ele está a utilizar, ok? Mas tirando isso, nós temos aqui acesso direto a valores de intensidade, ok? Que podemos utilizar em estudos
que vão muito para além de um valor mínimo, máximo e de um valor médio calculado pela app. Podemos fazer o que quisermos com estes valores. Está bem? E, portanto, isso, na minha opinião, torna-se mais interessante e permite-nos explorar uma série de aspectos, porque eu acho que agora vocês podem explorar com mais calma e que estão, eu acho que brilhantemente explanados, quer nestes 2 tutoriais de Spec e Grandfist, quer na própria apresentação das apps e do microfone no artigo onde o microfone que eu explorei hoje convosco é apresentado, quer em livros relativamente recentes da nossa área que têm um cuidado e uma atenção especial à instrumentação. Tá bem? O livro, por exemplo, que eu uso nos dias de hoje para ensinar a área da instrumentação, o livro base, é um livro relativamente recente, muito bem escrito por Ludlow, Kent e Gray, que se nós trabalharmos em várias áreas da fala e da audição, conhecemos com certeza pelo menos um destes autores, em que vocês também têm vários conselhos de como controlar todos estes processos de aquisição. Tá bem? Portanto, o que nós cobrimos hoje foi muito limitado, muito prático, ok? Mas vocês podem com certeza expandir muito mais isto para a área do vosso interesse, com base eventualmente nestas referências, noutras que eu possa ajudar a encontrar que sirva os vossos propósitos. Está bem? Portanto, a minha ideia era precisamente não ocupar o tempo todo, a ideia era agora termos uns 10 minutos no final, à vontade, para estarmos a falar sobre coisas mais específicas, ou se eu puder ajudar com alguma coisa em particular já, ao vivo e a cores, dentro do que eu sei, eu estarei disponível para o fazer. O que eu faço, normalmente, quando não sei algo, okay, é pedir para estudar e tentar encontrar uma solução. E se eu puder, naturalmente, voltamos a interagir e eu tento ajudar-vos no que for mais útil. Não sei se era isto que esperavam, mas pronto, foi isto que nós... Luiz, eu acho que para mim era uma expectativa, não é? Era exatamente o que eu esperava, só que é claro que tem muita informação e nós vamos ter que experimentar agora, não é? Como você disse. Mas eu quero abrir aí primeiro para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu não tenho qualquer problema em partilhar uma versão dos slides, está bem? Eu faço um PDF e partilho convosco, está bem? Não se preocupem. Claro. Eu como tenho os vossos e-mails, eu posso já enviar diretamente. Quando acabar o seminário, envio já por e-mail para todos, está bem? Faço um PDF, aí com 2 slides por folha, e partilho convosco. Portanto, se não apanharam alguma referência, algum menu que queriam saber onde é que é, eu fiz isto mesmo aqui para os nossos alunos. Claro que eles me perguntavam na mesma, não é? Nas aulas nós estávamos ali a ver, professor, onde é que eu vou? Mas ajudou muito a muitos alunos serem autónomos e fazerem o trabalho de uma forma eficaz. Luiz, tem muita gente aqui, tem muitos participantes te agradecendo pelas informações. Obrigado. E a Vivian, que você deve lembrar até da aula do 2º ano, né? Que lembro. Uma brincadeira nata, né? Ela trabalha, né, com isso, então ela tem aí um perfil, ela trabalha muito com essa coisa da voz e da fala, por isso ela tem, assim, algumas perguntas específicas, né? Mas eu acho que ajudam, Vivian. Ela está pedindo desculpa pelas muitas perguntas, mas não, isso é legal, porque você tem experiência, né? E você pode contribuir aí para o nosso... Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, então as pessoas estão agradecendo para você, Luiz. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, pessoal, Eliane está dizendo que... A Eliane é a nossa coordenadora, a professora coordenadora do nosso programa de pós-graduação, ela é da audiologia. Se quiser falar, Eliane, pode falar. Não, eu só quero dizer... Né,
Não, é só porque assim, ele mesmo falou várias vezes, né? O pessoal da áudio. Eu estou super interessada, porque a gente da áudio, né, trabalha muito com essa questão, e para a gente, essa questão que você falou, todas essas coisas, eu não sei nem repetir, Luiz, desculpa, mas eu quero dizer assim, todas essas padronizações, eu vou chamar assim, né, que eu acho que é bem isso, são super importantes para a gente, até porque quando a gente, agora, né, o mais atual, especialmente depois da pandemia, é a gente criar mecanismos para avaliar, reabilitar, né, reabilitar pessoas com problemas auditivos, e isso é super importante para a gente, né? Essa padronização no uso de toda essa tecnologia que está disponível. Até perguntei para a Aide, porque eu queria saber se a aula vai estar disponível, porque eu tenho uma aluna fazendo exatamente isso, e ela já me respondeu. Obrigada, viu, Luiz? Muito obrigada pela sua aula, foi ótimo. Não, e na área da audiologia, pelo menos do colega com que eu trabalho aqui em Portugal há muitos anos, o que ele me diz, e é uma pessoa já, qualquer dia, reforma-se, não é? Com este tipo de experiência, ele diz-me, Luís, a audiologia nos próximos 10 anos vai ter que se reinventar, porque o papel do audiologista tem que ser redefinido. Porque com precisamente a quantidade de coisas que é possível fazer em apps e com base nos smartphones, com a profusão de tecnologia, precisamente em dispositivos móveis, nós temos que mudar o enfoque do trabalho que nós fazíamos muito em clínica, não é? Com certeza, Luís. De ajuste das próteses, de otimização das próteses, há muita coisa que é feita nas próprias apps, e há agora até muitas soluções interessantes, mesmo de audiómetros, pelo menos de rastreio, que correm em dispositivos móveis, não é? Há soluções muito interessantes de vários grupos a validar. E, portanto, há aqui muito a fazer, acho. É muito interessante. Sim, com certeza, Luiz. Quando eu vou às vezes eu vou em aula de pessoas que indicam prótese, né? Então, essas modernidades das novas próteses, eu até brinco e falo assim, eu quero usar prótese. Você controla tudo, né? Você controla tudo pelo smartphone, você faz tudo pelo smartphone. Não precisa mais de ir na fono. Brincadeira, precisa sim, os audiologistas são muito necessários. Ô, Eliane, só dando um depoimento pessoal, o meu marido bagunça todos os comandos no smartphone, entendeu? Aí tem que socorrer, o audiologista tem que falar, e agora? Ele bagunça tudo. Então, tá vendo por que o audiologista serve? É o socorro. Sem dúvida, muito importante. Luiz, fazendo aí uma ligação aí com o que a Eliane estava falando, isso vale muito também. É claro que eu estou pensando mais na área da fala, mas sei do trabalho dos meus colegas da área da voz, não é? Também, que é muito importante. E eu acho, né, Luiz, na nossa realidade, né, do nosso dia a dia, com as teleconsultas, é claro que nós não conseguimos ter todo esse equipamento e disponível para os nossos pacientes, né? Não na nossa realidade, nos nossos laboratórios, que nós atendemos uma população mais carente, né? Então, nós não temos essa possibilidade, mas eu estava aqui até batendo papo com algumas dos meus alunos que estão assistindo e durante a sua aula, e já dizendo, olha, mesmo que não com essa perfeição maravilhosa, com todo esse equipamento, mas nós vamos tentar já algumas, por exemplo, usar um app com o paciente, se ele pode baixar lá no celular dele, que já vai nos ajudar, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos, na teleconsulta, fazer distinções importantíssimas da fala deles, né? Sim. Então, talvez só o fato de ter esse controle que você falou, né, via um app, já nos deu uma pista muito boa, né? Então, são pequenas, né, mesmo que nós não conseguimos usar todos esses equipamentos, cada passinho que nós vamos conseguindo vão possibilitando melhorias nessa teleconsulta,
né? Vão nos dando mais possibilidades. Então, com certeza, a contribuição, né, de tudo isso que você nos mostrou é bastante grande, né? Eu, particularmente, acho que foi bem legal. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Não, era só para acrescentar essa tua ideia, Aida. Por exemplo, a primeira app que eu testei para os meus alunos nem foi o Easy Voice Recorder. Vocês já viram depois porque é que eu fui para aí, por causa daquele controle todo. A primeira app vem de uma companhia que todos conhecemos, de ir ao cinema, não é? Toda a gente já ouviu falar da Dolby, não é? Dolby Surround System, foi ao cinema e ficou quase surdo com o efeito que eles demonstram. A Dolby tem uma coisa chamada Dolby On, ok? Que é muito fácil de utilizar, só que não permite controlar tudo o que o Easy Voice Recorder permite controlar. Mas se calhar os efeitos de amplificação, de cancelamento de ruído, de eco que eles têm integrado aqui é o que vocês precisam como fonoaudiólogos com as vossas pessoas, não é? Porque nunca vão conseguir controlar isso. E, portanto, mesmo a app estando a mexer no sinal de fala, não é? E dá para fazer recolha de áudio e de vídeo com as mesmas qualidades de áudio, não é? E, portanto, ninguém menos insuspeito que a Dolby, não é? Que trabalha em som desde sempre, há anos e anos, para nós fazermos mais uma vez. É uma app que há para iOS, para Android, e que, se calhar, se eu fosse gravar um concerto de guitarra do meu filho, não é? Eu, quando ligasse o microfone externo ou só com o microfone do smartphone, seria esta a app que eu usaria para gravar o concerto, não é? Pronto. E, portanto, há mais soluções, era isso que eu vos queria dizer. Há outras soluções que podem até ser mais adequadas aos vossos doentes, com quem vocês trabalham, não é? Portanto... Obrigada, Luiz, por mais essa informação. Pessoal, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Luiz, muito, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço pela vossa atenção e interesse. Vamos deixar, então, disponível. A Gláucia está gravando. Eu já tirei uma foto aqui, para depois também a gente ter essa memória aqui desse momento aqui de aprendizado. E vamos, acho que eu te mando o link depois do nosso canal do YouTube para você poder ver. Tá bom? Obrigado, pessoal, muito obrigada, Luiz. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, professor. Muito bom. Eu já vou enviar a apresentação, obrigada, tá bem? Obrigada, viu, pessoal? Nos vemos. Tchau, professor. Luiz, obrigada, viu? A gente se fala. Luiz, eu vou... Deixa eu sair. Gláucia?